Pois é, minha gente. Hoje eu quero fazer um pequeno comentário aqui a respeito de uma pessoa aqui nos evangelhos chamado Jairo. Esse é o nome dele. Jairo era chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa muito importante em sua cidade, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida. Ele tinha uma família, por exemplo, ele tinha esposa, ele tinha uma filha única. Jairo era uma pessoa muito envolvida com a sua comunidade. Ele era um dos mandatários da religião judaica, na verdade, né? Era um dos príncipes da sinagoga. Portanto, uma pessoa muito importante. O nome dele, Jairo, significa o iluminado. Há outras significações, como ele levanta, ou ele ilumina, ou aquele a quem Deus desperta, ou aquele a quem Deus faz brilhar o rosto. Há vários o significado do nome desse homem chamado Jairo. Jairo teve uma experiência interessante, porque geralmente um mandatário da religião judaica jamais iria à procura de Jesus. Primeiro que não pegava bem, chefe da sinagoga, ou um sacerdote, ou um levita, e procurar Jesus. Não pegava bem, porque o conceito, os sacerdotes tinham a respeito de Jesus, não era um conceito bom, era muito ruim. Por exemplo, os sacerdotes diziam, essa plebe que fica correndo atrás de Jesus para lá e para cá, essa plebe que não conhece a lei, é maldita. Olha só, né? Uns diziam que Jesus era charlatão, outro, por exemplo, dizia que Jesus era enganador do povo. O conceito era ruim. E Jairo, gente, ele era uma pessoa que pregava a lei judaica. Ele era devotado naquilo que ele fazia, e estava sempre na sinagoga, realizando os ofícios, os trabalhos. Mas um dia aconteceu uma coisa interessante. Aconteceu algo na vida dele que fez com que ele tomasse uma decisão. A filha dele, a única filha que ele tinha, de 12 anos de idade, a filha dele veio enfermar, veio adoecer. E ela chegou numa situação muito difícil, porque os sacerdotes representavam a classe médica da época. Então, com certeza, Jairo levou a sua filha até os sacerdotes, ela foi examinada e tudo, mas eles nada puderam fazer. A religião judaica nada pôde fazer, nem os sacerdotes, nem os seus companheiros da sinagoga, ninguém puderam fazer nada a respeito de Jairo, a respeito da filha dele. Ele estava envolto em dor, em tristeza, em agonia, em sofrimento, ao ver a situação que a filha dele estava, quase que à beira da morte. Normalmente, numa situação comum, Jairo jamais iria procurar Jesus, de maneira alguma. Mas há circunstância na vida que leva as pessoas a decidir, leva as pessoas a tomar decisões. E é simples assim. E foi o que aconteceu com Jairo. Quando ele viu a filha dele numa situação muito difícil, à beira de morte, debaixo de sofrimento, ele então decidiu procurar a Jesus. E a Bíblia diz que Jairo, ele foi até a pessoa de Jesus, pedir que Jesus fosse até a casa dele, sabe, pusesse as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele fosse curada. De onde vinha essa certeza de Jairo? Logicamente que ele já tinha ouvido Jesus, era uma pessoa muito conhecida em Israel. Ele tinha ouvido as multidões falando que Jesus curava cego, surdo, mudo, Jesus curava paralíticos, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia coisas espetaculares, coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, mesmo que os sacerdotes não aceitassem, mesmo que os mandatários da religião judaica não aceitassem, mas isso era verdade, havia um testemunho do povo, sabe, que falava bem de Jesus, que falava a respeito das maravilhas que ele realizava. E contra fatos não há argumentos, não há, tá? Então, ele foi procurar Jesus, ele decidiu procurar Jesus. Talvez haja circunstância na sua vida que você tenha também que tomar uma decisão, que você tenha que tomar uma decisão, como Jairo tomou a decisão. Ele pensou, olha, não importa o que os sacerdotes vão pensar a meu respeito, não importa o que vão dizer de mim. Ora, a dor que ele estava sentindo de ver a filha, a situação da filha, era muito mais grave, era muito maior. Essa dor, esse sofrimento, essa situação, foi que levou Jairo a tomar uma decisão de procurar a Cristo. Já viu aquele ditado de que quem não vai por amor, vai pela dor? Pois é, foi o que aconteceu com Jairo. Eu não acredito que ninguém vá a Jesus por amor. Eu não acredito. Eu nunca vi uma pessoa se converter e dando testemunho, olha, eu entreguei minha vida para Jesus porque eu amava Jesus desde pequenininho.
Olha, eu amava Jesus, eu creio, desde o ventre da minha mãe. Eu nunca vi pessoa testemunhar assim. Toda vez que uma pessoa se converte a Deus, o testemunho dela é falando de sua vida pregressa, é falando a respeito de suas dores, é falando a respeito do seu desespero, da sua agonia, enfim, das suas decepções, de suas frustrações, sabe? Sempre que a gente ouve uma pessoa dando testemunho, pessoas que se converteram a Deus, falando, sabe? Dos tabus, de seu medo, enfim, falando das desgraças que essa pessoa vivia sem a graça de Cristo. Então as pessoas testemunham que eram drogadas, então se converteu a Cristo, eram alcoólatras, então se converteu a Cristo, ou tinha qualquer outro, vivia uma vida pecaminosa, um estilo de vida pecaminoso, e elas então encontraram a verdade do Evangelho, entregaram a vida para Jesus, e a vida delas foi transformada. É sempre isso que a gente ouve quando as pessoas se convertem a Deus. Não vejo ninguém dizer, eu vim a Jesus por amor, porque eu amava a Jesus. Até hoje eu não vi ninguém dizer isso. Não é que eu estou com 67 anos, nunca ouvi um testemunho, há 40 anos servindo a Deus, nunca vi alguém dar um testemunho dizendo que veio a Cristo por amor. Ninguém. E com Jairo, gente, foi a mesma coisa. Ele foi até Cristo, ele foi até Jesus, e chegou na presença de Jesus, ele se prostrou na presença de Jesus, e a Bíblia diz que ele rogou, ele pediu que Jesus fosse até a casa dele, e pusesse as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele fosse curada. Ele cria nisso, ele acreditava nisso, ele acreditava no testemunho que ele ouviu de outras pessoas, de que Jesus realmente ele tinha poder para curar os doentes, curar os enfermos, libertar as pessoas. Ele acreditava nisso, porque ele ouviu muito isso. E isso era ouvido por todo o Israel. As pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali, gente, ficaram curiosas, porque conhecia Jairo, e falaram, olha só, o chefe da sinagoga, ele está aqui também, ele veio procurar Yeshua. Vamos ouvir o que é que ele tem para dizer. Aí chegaram perto e ouviram Jairo prostrado diante de Jesus, dizendo, mestre, queria que o senhor, por gentileza, o senhor fosse até a minha casa e pusesse as tuas mãos sobre a minha filha única, de 12 anos de idade. Ela está à beira da morte. É interessante, gente, que a palavra rogar aqui significa, fala a respeito de esvaziamento interior. Ele se rende a Cristo, ele vem, se esvazia diante de Deus, ele mostra a sua incapacidade de resolver a situação pelo qual a sua filha vivia. Ele se sentia incompetente, embora sendo um dos chefes da sinagoga, ele se sentia incompetente de ver a situação da sua filha e ele não podendo fazer nada. Então, a Bíblia diz simplesmente que Jesus foi com ele. Então, minha gente, o desfecho final, para adiantar, você já sabe. Quem conhece as Escrituras, quem lê os Evangelhos, já sabe qual o desfecho final, não é? A filha de Jairo, infelizmente, ela faleceu. Alguém chegou para ele e falou, olha, não incomode mais o mestre, não há mais o que fazer. Alguém avisou a Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha entrou em óbito, a sua filha faleceu. Jairo ficou tão triste, tão decepcionado. Olha, ele pensou consigo, puxa, mesmo vindo até Yeshua, vindo até Jesus, pediu socorro dele, nada adiantou, ele pensou isso, tá? E quando ele disse isso, Jesus falou para ele logo em seguida, Jairo, não tenha medo, tenha coragem, não temas, não tenha medo. Jesus sabia o que estava fazendo, gente, e Jesus sabe o que faz. E Jesus então foi até a casa de Jairo, e quando chegou lá, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, e ele então entrou na casa de Jairo, para resumir, e ele então ressuscitou a filha de Jairo, né? A tristeza se transformou em alegria, a tristeza foi embora, a alegria chegou, sabe? A paz chegou na casa de Jairo com a ressurreição da sua filha. Então eu digo para você, meu amigo, eu digo para você que estava ouvindo, vai ver esse vídeo, é que não importa a sua situação, talvez você também não saiba o que fazer, talvez você esteja também envolto em tristeza, em angústia, em agonia, você não vê saída, você se sente incompetente, impotente diante de tal situação. Se você fizer o que Jairo fez, tomar uma decisão e vir até Jesus Cristo e colocar sua vida diante dele e confessar para ele os seus pecados, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai curar as suas enfermidades, ele vai libertar você dessa situação que você se encontra e ele vai ressuscitar a sua vida
e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, virá visitar você em nome do Senhor Jesus. É isso. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus.